é essa a ideia. Dessa lógica daqui, que eu vou ter um nó, que vai me ligar com outras coisas. Aliás, vou desenhar isso aqui. Vou desenhar essas ligações aqui em azul. Eu vou ter outro nó aqui, outro nó aqui, outro nó aqui. Digamos que esse nó seja minha pasta, meu disco C, 2 pontos. No Windows ele é representado com a letra, tá? Aliás, fazer assim que vai ficar mais bonitinho. C, 2 pontos. Aqui eu vou ter uma pasta, aqui outra pasta, aqui outra pasta. E eu posso ter o que ele chama de folhas, que são os arquivos, tá? Um arquivo é um objeto da nossa estrutura de dados e a pasta é um outro tipo de objeto. A pasta é um conjunto de arquivos, né? Pode ser um conjunto vazio, pode ser uma pasta vazia, pode ser uma pasta que tem só um arquivo, pode ser uma pasta que tem mais de um arquivo. Dessa lógica, que eu acho que é bem importante da gente entender, e a gente vai fazer um exercício aqui para fixar isso. Pronto, aqui eu vou ter outras pastas, desenhar aqui, e eu posso ter folhas em qualquer uma dessas pastas. As folhas são arquivos. Os arquivos têm nome e têm sobrenome, digamos assim. Ele tem uma extensão que indica qual é o tipo de arquivo, tá? Um arquivo de um programa, vocês sabem qual é a extensão de um arquivo de programa no Windows? É ponto .q, um arquivo que vai executar um programa. Ponto .exe. Exe que é um executável, né? No Mac e no Linux ele é o arquivo que não tem extensão. Então, não tem esse ponto daí. Um arquivo de imagem, você pode ter alguns tipos de imagem. Uma imagem raster, uma de forma de figura. Vocês sabem alguma extensão de arquivo de imagem? JPG, que é JPEG, JPG. SVG é um outro tipo de imagem. Pronto. É isso daí. Essas são as imagens, são arquivos de imagem. O arquivo do AutoCAD básico, vocês também sabem qual é a extensão dele, lembram? .dwg, do AutoCAD. É DWG, que é o arquivo de backup, e tem um arquivo que chama DXF, que ele é um arquivo DWG feito para ser aberto mais fácil por outros programas. É um arquivo de interoperabilidade para facilitar que aquilo seja aberto em outros lugares. Então é isso. Os arquivos têm esses elementos, tá? Isso é um sistema de arquivos, é assim, tá? Geralmente, o pessoal de computação representa essa árvore de cabeça para baixo. O C fica em cima e os galhos vão para baixo, tá? Falando isso porque tem uma nomenclatura, né? Se eu tiver nessa pasta daqui, ó, nessa pasta aqui, por exemplo, ó, eu estou no meu arquivo e estou acessando essa pasta, tá? Eu posso ir para baixo, né? Como ele está apresentando de cabeça para cima, então para baixo eu posso ir para uma dessas duas pastas aqui. Para cima, eu sempre vou para uma pasta só, tá? Pela lógica dele. Esse daqui eu divido em vários, né? Aqui está ao contrário, que eu estou chamando de para cima dessa figura, está para baixo e vice-versa. Mas assim, se eu for adentrando nessa árvore de dados, eu posso vir para cá e para cá. Daqui, eu posso vir para cá e para cá. São as duas pastas que eu tenho. Agora, de qualquer pasta, dessa pasta, se eu for no sentido contrário, eu só posso ir para essa. Dessa pasta, eu só posso ir para essa. Tá? Se eu quiser sair dessa pasta para essa, eu tenho que descer e voltar para a pasta. Tá? Se a gente pegar um navegador de arquivos, abrir um navegador de arquivos, a gente vai ver essa mesma lógica. Ó. Eu vou abrir aqui meu navegador de arquivos do Windows, é esse bichinho daqui, é o Explorer. E aqui eu estou numa pasta chamada Início. Eu vou para a minha área de trabalho, tá? Aqui em cima, ó, ele está aqui apresentando a área de trabalho. Se eu clico aqui nessa região, tá, ele tem um nome especial para a área de trabalho. Vou para a minha pasta pessoal para ver o que ele faz também. Exemplo chato. Vou para o meu disco D, vou escolher essa pasta daqui. Quando eu clico aqui, olha o que ele aparece para mim. Ele tem a letra do drive, D 2 pontos, e ele tem um nível, que é esse nível, o nome dessa pasta aqui, Git Repos, repositórios Git. Eu tenho essa pasta aqui no meu disco D. Eu posso ir para baixo nessa pasta.
escolher aqui essa pasta de cá, por exemplo, tá? Aqui, ó, eu desci um nível para ela, tá? Dentro dessa pasta, eu tenho aqui duas pastas aqui dentro. Eu posso ir para qualquer uma delas, tá? Agora para cima, né? Isso aqui para baixo, né? Entrando na árvore binária. Para cima, eu só posso ir para essa de cá, que é a pasta mãe daqueles arquivos. É por isso que para baixo eu posso clicar em qualquer pasta dessa daqui que ela vai abrir. E para cima eu tenho esse botãozinho aqui, que ela vai subir um nível para mim, tá? Não é a mesma coisa que voltar, ela vai subir um nível nessa árvore, tá? Por isso que essa seta para cima, porque aquela árvore é representada em computação por convenção de cabeça para baixo. Você entra, a raiz está em cima e os galhos ficam embaixo, porque o pessoal de computação é assim, tá? Tem os motivos dele, mas para a gente não interessa muito, ok? Bom, seguindo essa aula, ó, que eu queria mostrar para vocês, isso daqui é só para a gente aprender algumas coisas que a gente vai usar posteriormente e a gente vai entender porque certas coisas funcionam no Revit ou no ArchiCAD de determinada maneira. A gente vai ver, quando a gente vai trabalhando com o BIM, com múltiplos arquivos, cada disciplina entregando um arquivo para a gente vai entender como é que a gente vai aparecer, e a gente vai linkar no nosso projeto, a gente vai receber, está fazendo arquitetura, vai receber um arquivo de estrutura. A gente vai linkar aquele arquivo para ver se está tudo compatível, está tudo funcionando. Vai aparecer um texto no lugar da interface do Revit. O problema é que você tiver Revit, ArchiCAD, substitua aí, no editor, vou chamar assim, substitui para o seu programa. Quando eu falar no editor de desenhos BIM, de CAD BIM, eu substitui para o programa favorito. Em algum lugar vai aparecer um texto dizendo onde é que ele acha aquele programa que está linkado. E tem uma lógica nesse texto, e a gente vai ver um pouquinho dessa lógica aqui. Eu vou tentar abrir aqui vou deixar isso aqui abrindo. Isso aqui vai aparecer uma tela aqui que tem um Windows zerado, um Windows sem nada instalado, para eu mostrar algumas coisas de instalação dessa base para você, tá? Aqui a gente só vai precisar instalar uma coisa por linha de comando e vai instalar uns plugins dentro de uma outra coisa que já está instalada nas máquinas daqui, mas eu vou falar sobre a instalação geral. A primeira coisa que a gente vai fazer, que é uma coisa muito estranha, é o seguinte, ó. Nessa parte 3 aqui dessa aula, tá? É a mesma aula de ontem. O link está aqui. Vocês podem acompanhar por aqui, mas é essa daqui de Fundamentos de Computação, tá? Tem essa aula aqui mostrando o que são as partes do computador, o que é que significa ter um computador com mais ou menos memória RAM, aquela conversa que a gente teve sobre como comprar um computador na aula passada. Aqui dentro, ó, eu tenho para Windows, para Mac e para Linux, como é que você opera algumas coisas básicas dentro do sistema de linha de comando do computador, tá? Aqui você tem que tratar com o sistema de arquivos de maneira mais direta. Não é a maneira mais prática de a gente tratar com o sistema de arquivo, mas tem um fundamento didático para a gente fazer esse exercício. Vai ficar mais fácil você entender o que é um caminho relativo, o que é um caminho absoluto, que é uma coisa que a gente tem que saber para trabalhar, para poder linkar arquivos dentro do seu editor favorito, tá? Isso aqui a gente vai fazer. Então, aqui, ó, como está todo mundo aqui com Windows, eu acho, eu vou clicar aqui nessa parte aqui que chama PowerShell, tá? Ele vai me dar um resumo de alguns comandos do PowerShell, ok? E eu vou abrir esse bichinho chamado Windows PowerShell. Ver se ele já abriu esse bicho aqui. Ainda não. Depois eu volto para esse negócio cá, tá? No meu caso, eu vou clicar aqui. Eu vou clicar aqui na parte na janela do Windows, tá? E vou pesquisar aqui Power, e ele vai aparecer aqui o Windows PowerShell para mim, tá? Essa parte que a gente está trabalhando aqui, tá? Isso daqui, ó, olha o que aparece aqui, ó. Eu estou em C, usuários, eu estou na minha pasta pessoal
aqui dentro desse ambiente. Isso aqui é um shell, é um terminal também chamado, é um emulador de terminal. É uma maneira de você lidar com o programa simplesmente por linhas de comando. Tá? Eu vou, olhando aqui, ó, eu tenho comandos que eu posso digitar, tá? Nele aqui. Esse aqui são comandos de navegação. E aqui eu vou mostrar aqui, bom, tem um comando aqui do lado, ele chama pwd. Eu vou digitar esse comando aqui, ele vai mostrar uma bobagem, que é simplesmente, ele vai me dar o caminho até essa pasta de usuário daqui, tá? Façam aí essa experiência de navegar que nem alguém que é do tempo do DOS, aqui na sala. Tá. Eu vim aqui, eu digitei aqui, eu cliquei no ícone de iniciar. Aqui em cima ó, tem uma pesquisa, tem aí no de vocês? Eu digitei PowerShell e abri isso daqui, tá? Isso, no sistema PowerShell. Vai abrir uma telinha assim, tá? A minha vai estar um pouquinho diferente, que eu instalei um negócio aqui para me ajudar a trabalhar com isso. O que é que acontece aqui? Eu tenho... bom, e o Windows ele tem essa complicação, tá? Ele tem uma interface que chama prompt de comando, command prompt, e tem uma que chama PowerShell, que são duas interfaces gráficas, duas interfaces de texto, melhor dizendo, né, de você interagir o comando com o texto. Mas a PowerShell é a mais moderna, é o caminho que o Windows está indo, a outra é uma antiga. A outra eles foram, ao longo do tempo, limitando e não desenvolvendo muito ela, e depois eles acharam que não, a gente precisa voltar a desenvolver isso. A Apple nunca deixou de investir nisso, e o Linux também nunca deixou de investir nisso daqui. Tem muito tutorial de Mac, que você tem uma configuração avançada, ele te mostra como fazer isso pelo terminal. Você consegue instalar comandos copiando um texto e colando aqui, instalar programas, configurar coisas e tal, e os outros sistemas operacionais têm isso um pouco mais desenvolvido. O Windows está voltando agora, já é possível instalar programas simplesmente digitando coisas aqui, tá? Talvez não nessas máquinas não estejam configuradas para isso, mas é possível fazer isso daqui. Eu vou dar um comando aqui que chama dir. Ele vai me mostrar ó, a lista de arquivos que está dentro dessa minha pasta daqui. Tá? Todos esses arquivos que tem um ponto na frente, eles são arquivos ocultos. Não sei se vai aparecer a mesma coisa no de vocês. Mas todo que tem um ponto, uma pasta que tem um ponto na frente, é oculto. O que aparece D aqui na frente é uma pasta, é D de diretório, é uma pasta, tá? Essas pastas todas aqui são ocultas no sistema, eu visualizo as pastas ocultas. Talvez, acho que a gente vai ter que... porque o seu não deve estar aparecendo as pastas ocultas. Ele deve estar configurado para não aparecer, tá? Mas tudo bem. E aqui eu tenho outras pastas, ó. Eu tenho, assim, de programas que eu instalei, de um bocado de coisas e tal. Se você editar ls, é basicamente o mesmo comando, tá? ls é o mesmo comando no PowerShell. ls vai funcionar no Mac, vai funcionar no Linux, o dir vai funcionar no PowerShell e no prompt de comando, o ls vai funcionar no PowerShell, no Mac e no Linux, e não vai funcionar na outra interface de texto do Windows, tá? Não vai funcionar. Bom, list, não sei a abreviatura, list alguma coisa, list system, ele vai listar o que está ali no sistema, né? Esses comandos estão aqui, ó, nessa guia, pwd, ls, ele não apareceu o dir aqui, não coloquei, esqueci de colocar o dir que funciona aqui, ls é get, ou esses nomes aqui também funcionam no PowerShell, tá? Só que eu estou indo por essas pastas daqui. A gente não precisa digitar tudo, tá? Eu tenho um comando que chama cd, que ele está aqui nessa lista, que ele é o Change Directory, certo? Navegue para o caminho indicado.
Por exemplo, se eu estou aqui nessa minha pasta, e dentro dessa pasta todo mundo vai ter uma pasta chamada desktop, tá? Aqui dentro, eu posso digitar CD, DE, de desktop, e apertar a tecla Tab, para ele completar para mim. Eu digitei só DE, e apertei CD, desktop, ele botou o ponto e essas duas barras invertidas aqui, tá? O ponto ele tem um significado, e essas duas barras invertidas também vão ter um significado. Eu vou apertar aqui, ó, e agora eu mudei de pasta. Olha aqui embaixo onde eu estou, ó, usuários Nando Desktop, tá? Eu estou na minha área de trabalho, aqui dentro, tá? Eu vou apertar aqui LS, Enter. Aqui estão todos os arquivos que estão aqui, ó. Esses arquivos aqui, eles apareceram aqui listados dessa maneira, tá? Aqui são os mesmos arquivos que estão ali na minha pasta, eles estão aqui abertos daqui, tá? Que está na sua pasta? Não faço ideia. Vou digitar aqui. Digitar aqui. Você está no Mac. Está dando Windows. Não fácil. Algumas coisas são atalhos. Ele só apareceu em MSI. Os outros são atalhos. Estranho. Depois, talvez seja melhor você instalar as coisas aí dentro do seu Mac, os programas que a gente vai usar hoje. Vai ser melhor você instalar dentro no Mac mesmo. Roda, tudo roda Mac. Tá. E se eu quiser voltar esse caminho para cá, tá? Se eu quiser voltar para essa minha pasta de cá, eu tenho duas opções. Eu posso escrever CD e escrever tudo isso que está aqui, ó, desde o começo, ou posso escrever CD ponto ponto. Ponto ponto significa que ele vai voltar um nível. Isso vai aparecer dentro do Revit, ponto ponto, dentro do ArchiCAD. Quando você estiver trabalhando com arquivos linkados, vai aparecer ponto ponto, tá? Ponto ponto significa suba um nível na sua árvore de arquivos. Se eu estou organizando uma série de pastas, e eu tenho uma pasta para arquitetura no meu projeto, uma pasta para estrutura, uma pasta para instalações, uma pasta não sei o quê, uma pasta com o meu modelo federado, no meu modelo federado, achar que o meu modelo federado está dentro dessa pasta, e os outros arquivos são em outra pasta, no meu modelo federado eu achar a arquitetura, eu vou ter que escrever ponto, ponto, colocar uma barrinha dessa, escrever arquitetura, colocar outra barra, e escrever o nome do arquivo com a extensão. Tá? Isso ele faz de maneira mais ou menos automática, mas se você não entende o que é isso, às vezes dá um erro, e você abre a interface do Revit e não sabe o que deu aquele erro. Tá? Se você não usar isso, se você escrever o caminho desde o começo até uma certa pasta, você pode ter outro tipo de problema. Você moveu sua pasta de lugar e as coisas não aconteceram. Tá? Eu vou voltar para o meu desktop, vou digitar CD, DE e apertar o Tab para ele completar e dar Enter. Tá? Voltei para a minha pasta de desktop, desci um nível e agora a gente vai criar uma pasta aqui dentro. Criar uma pasta nova e dentro dessa pasta criar um arquivo novo. Tá? Vamos lá. Dentro dessa pasta, o que é que eu vou fazer? Eu vou usar um comando aqui, ó, mkdir, para ele criar uma pasta, certo? Eu vou criar essa pasta daqui usando esse comando. Eu vou digitar mkdir e eu vou digitar o nome do meu diretório como teste. Ok? Pronto. Isso daqui, ele criou uma pasta para mim e essa pasta tem que estar aqui, ó. Ela está aqui no meu desktop, ela é uma pasta vazia chamada teste, tá?
Ok? Está criada ali uma pasta. Tá? Dentro dessa pasta daqui, eu posso criar um arquivo. Tá? Eu tenho duas maneiras de criar esse arquivo. Uma delas é entrar na pasta e dar um comando para criar arquivo dentro, e outra é dar um caminho para criar o meu arquivo. Tá? Vou fazer aqui, vou seguir aqui desse jeito, ó. Criar arquivos e pastas. Ele tem aqui um comando que ele chama de NI, ou é uma abreviatura para esse comando aqui que chama New Item. Eu vou digitar NI aqui dentro. NI, na verdade, eu vou fazer ele por esse caminho aqui para a gente entender como é que significa o ponto, tá? NI está aqui. Eu vou digitar TE de testes e apertar o Tab, tá? E ele vai completar isso daqui para mim. E eu vou escrever aqui arquivo texto.txt, tá? Texto com O no final. O que é que ele está me dizendo aqui para a criação? Essa é outra coisa importante que vai aparecer em todos os programas que você usar, tá? Não fazer isso, não criar um arquivo pela linha de comando. Ali, criar um arquivo pela linha de comando é um artifício didático só para a gente entender o que está fazendo. Mas o que é que tem que dizer o ponto? Deve ter umas 40 pastas chamadas teste, nesse meu computador aqui. Cada uma está dentro, está em algum lugar da minha árvore de arquivos. Cada uma está em algum lugar diferente. Eu tenho pasta teste pra caramba. Como é que ele vai saber qual é a pasta teste que eu quero que o arquivo seja criado? O ponto significa esse caminho aqui que eu tenho. Então, no caminho C e User Desktop, procure um arquivo chamado teste. Né? Nesse ponto atual que eu estou da minha árvore de arquivos, tá? Pessoal, daí vou levantar aqui o... Ficou baixo, né? Não. Vamos ver se aqui a gente... Não, eu quero pequenininho mesmo. Vamos ver se ele sobe indo aqui na tela, melhora para vocês verem. Essa parte daqui. Então, eu estou aqui ó, em C e User Nando Desktop. NI, que é novo item, New Item, no nome do comando, vou chamar aqui de novo item. Ele vai criar uma outra coisa. Onde é que ele vai criar meu arquivo? Um ponto significa, nessa pasta que eu estou aqui, você procura uma pasta, isso aqui separa ó, elementos da minha árvore binária. Então, esse daqui, ó, ele vai procurar uma pasta, um diretório chamado teste, dentre os vários diretórios chamados teste que existem aqui no meu computador, testando coisas diferentes, né? E ele vai criar um negócio chamado arquivo texto.txt aqui dentro, tá? E eu vou apertar isso daqui. Ele criou aqui, criou esse arquivo. O arquivo tem um comprimento 0. E agora eu vou botar um CD e vou digitar TE e apertar o Tab para ele completar para mim. Vou mudar para essa pasta e apertar um LS. Eu tenho um arquivo dentro do meu caminho C, Users Desktop Test. Eu tenho um arquivo chamado arquivo texto que eu criei por linha de comando. Tá? Voltando. Não crio situações muito específicas de funções de trabalho de programação, eu crio arquivos usando o terminal. Para arquitetura eu não crio isso, tá? O negócio é que você vai aprender o que é que significa um ponto antes dessas barras daqui. Significa do diretório atual. Quando a gente cria links para arquivos de BIM, eu tenho um projeto, mesmo sem ser BIM, tá? Para trabalhar no AutoCAD, a gente usava muito referência externa, linkava arquivos, fazia essas coisas mesmo, fora desse programa de BIM. Mas se eu estou montando um modelo federado, o ideal é que eu use esse tipo de coisa daqui, ó. Eu use caminhos, que eles chamam de caminhos relativos. Isso aqui em relação a esse caminho que eu estou aqui, eu quero que você procure uma pasta com esse nome e mude o diretório para ser esse, e ele volta aqui para mim, já com esse caminho aqui preenchido. Tá? Dos milhares e milhares
de pasta chamada teste, que eu tenho no meu computador, ele sabe exatamente qual é, porque ela tem um caminho único. Eu não posso montar duas pastas com o mesmo nome dentro da mesma pasta. Eu não posso ter dois arquivos com o mesmo nome dentro da mesma pasta. São regras dos sistemas de arquivo. Tá? Basicamente é isso. Eu posso abrir esse arquivo aqui. Eu posso abrir esse arquivo aqui, eu acho que é Note. Notepad é o nome do bloco de notas. Aqui eu vou apertar a letra A e vou dar o Tab. Notepad. Aí eu vou botar aqui A e apertar o Tab, que eu sei que ele completa para mim, ó. Ele abriu meu bloco de notas com esse arquivo daqui. E aqui eu vou escrever teste de arquivo. E vou salvar ele aqui com o arquivo salvar. Fechei ele aqui. E agora, enfim, esse arquivo agora está com alguma coisa salvo. Tem um comando chamado cat A e tab, ó, que ele vai me mostrar o conteúdo do arquivo aqui nesse ambiente. Tá? É legal a gente entender como é que isso aqui funciona. Isso daqui ajuda a gente a entender essa parte daqui. O 2 pontos quer dizer que você sobe um nível, o ponto quer dizer que você quer na pasta que aquele arquivo está salvo. Isso tudo vai funcionar onde você vai salvar um arquivo do modelo federado e vai buscar outros arquivos para dentro daquele modelo. Tá? E é isso aqui que vai estar escrito na interface do Revit em algum lugar. E você pode, só de olhar isso daqui, né, se alguém te manda os arquivos, aí você abre lá, dá um erro, é que aconteceu alguma coisa esquisita no caminho entre o modelo federado e o arquivo que ele tem que abrir. Você entender essa linguagem aqui é suficiente para mim, é informação suficiente para essa aula que a gente está usando. Tá? Agora, a gente pode fazer outras coisas também. A gente vai trabalhar com uma linguagem chamada Python, na primeira unidade. É uma linguagem de programação que é usada em muitas áreas. Inteligência artificial mesmo é a principal linguagem. E na nossa área, particularmente, é uma linguagem que você consegue rodar ela no Revit, para fazer coisas automatizadas. Você consegue rodar ela no ArchiCAD. Você consegue rodar ela no Rhino. Você consegue interagir com o AutoCAD. Você consegue fazer coisas de GIMP usando essa linguagem. Tá? E eu vou mostrar um pouquinho de como é que a gente faz isso. Essa turma, a maioria, viu C, que é provavelmente a linguagem de programação mais importante que a gente tem, mas ela não tem uma interface tão direta com a nossa área. Você demora muito mais para fazer uma coisa em C do que fazer uma coisa em Python. Por que alguém usa C ainda? Porque C é muito mais rápido que Python, entre outras coisas. Tá? Um dos motivos é esse. Você monta os programas em coisas... você vai digitar mais, vai perder mais tempo, pensando em conceitos de computação, etc., para fazer uma coisa em C. Em Python as coisas são mais fáceis, você digita mais rápido, mas ela vai ser mais lenta. Mas para muita coisa do dia a dia, a gente não precisa dessa velocidade toda. Para as coisas que a gente precisa, tem gente fazendo bibliotecas em C também, para isso. Tá. Eu tenho essa pasta, eu tenho isso daqui. Ok. O que eu quero fazer agora, a gente vai usar o Python sem instalar o Python nas máquinas, mas a gente vai ter que instalar um bichinho aqui na nossa máquina. E a gente vai instalar por aqui. E tomara que dê certo. A gente vai ter que estar nessa página. Isso a gente vai ter que fazer, tá? Vocês vão ter que fazer aqui. E aqui, ó, eu tô aqui, eu estava vendo a parte de linha de terminal de comando. Tem muito mais coisa aqui do terminal, mas isso aqui é curiosidade mais. Como é que você remove uma pasta, como é que você, né? Como é que você apaga vários arquivos, como é que abre arquivo para edição, mostrei aqui no Notepad, tá? No Code a gente volta, o CAT, que mostra o conteúdo do arquivo, eu mostrei isso aqui, mas isso aqui não é tão importante assim. O que a gente precisa é instalar, precisa entender essa ideia do que é um ambiente de trabalho, né, por linha de comando, tá? Isso a gente realmente precisa entender. É legal entender isso, porque você entende melhor a estrutura de arquivos e porque você entende certas informações que vão aparecer para vocês
quando você estiver trabalhando com BIM de uma forma mais profissional, mas com um nível de maturidade maior, é o termo exato, né? Tem gente que trabalha profissionalmente sem o BIM, está aí no AutoCAD e está fazendo um trabalho bom também, está produzindo uma boa arquitetura. Tem gente assim, tem gente que está trabalhando com o BIM em outros níveis de maturidade. O que se fala do BIM é que ele avance em certo nível de maturidade, tá? Então tem esse negócio aqui, eu vou voltar, e aqui tem um negócio chamado Pix. Esse Pix daqui, ele é uma maneira de você usar o Python. Você não precisa instalar o Python, tá? Isso aqui tem vantagens de trabalhar com isso, com essa maneira daqui, porque seu arquivo fica muito mais organizado. Eu posso passar um arquivo para vocês, já com... a gente trabalha com a linguagem de programação, mas a linguagem de programação é um conjunto pequeno de operações. Para você, por exemplo, trabalhar com o BIM, pegar um arquivo IFC e fazer um quantitativo, tá? Codificar parênteses, codificar outras coisas com ele, você vai precisar de bibliotecas, tá? Bibliotecas são pacotes de código já pronto que ampliam o funcionamento dessa linguagem. Então, quando você quiser fazer um site, um sistema web, você quiser trabalhar com inteligência artificial, com modelos prontos, gratuitos que tem aí e tal, avançados, a gente pode ver isso daqui, mas e isso daí você vai instalando coisas no seu, dentro da sua linguagem de programação. Tem uma hora que o seu sistema pode quebrar, tá? Então, o que é que as pessoas costumam fazer? Criar um ambiente, um local, né? Um ambiente de trabalho em que você tenha só as bibliotecas, só as extensões, os plugins, se você quiser pensar assim, mas as coisas que ampliam o funcionamento da sua linguagem de programação e vão ser usados naquele projeto. Porque aí chega uma coisa que você nem está usando e dá um conflito com outra coisa que, via de regra, também você pode nem estar usando e o seu projeto pode não funcionar para isso. E aí existem programas que são para você criar, você, em vez de rodar um Python na sua máquina, você rodar o Python no seu projeto com as coisas que estão para aquele projeto. Se eu passar um arquivo de texto, um arquivo assim, que seria igual aquele TXT, só que com outro nome, com outra extensão ali dentro, e vocês rodarem um comando que eu vou ensinar com esse bichinho aqui que chama Pix, vocês vão conseguir instalar todas as dependências sem se preocupar com isso, se preocupar só com o que aquela linguagem está fazendo, etc. Tá? E a gente instala, ó, esse aqui é um dos ambientes de gestão, um dos programas de gestão de ambiente, é o que se chama, você instalar as coisas todas separadas do Python. E aqui eu tenho uma linha de comando para Windows, para Mac a gente tem outro, para Linux tem outro. Você pode usar esse daqui, ó, abrir seu terminal do Mac e rodar esse comando. A gente vai copiar, tá? Vamos para essa página. Oi? No Mac? Não, vamos descobrir aqui. Procura aí Shell. No Mac. No Mac você vai ter um... Você vai procurar no Mac arquivos, né? Você vai aqui no programas. Como é que você vai ver esses programas? Shell. Tem que dar uma pesquisada como é que ele abre, tá? A gente tem que estar nessa página daqui. Se isso aqui não tiver nos computadores, provavelmente não vai rolar. Eu vou mostrar como é que é a instalação. Esse aqui não abriu, foi? Eita. Abriu. Tá. Isso aqui é um Windows zerado, tá? Eu vou procurar o PowerShell aqui. Isso aqui é um ambiente que não tem nada instalado. Não dá para mostrar exatamente tudo aqui, mas porque tem algumas coisas que teria que configurar. Mas se eu estou aqui no PowerShell, porque na minha máquina ele também já está instalado, tá? E aí a gente vai ver se as coisas vão dar certo. Eu vou chegar aqui nessa página, tá? Essa página aqui eu fui em módulos, fundamentos de computação. Cheguei nessa página de cá e cheguei nesse bloco 4, ambiente de desenvolvimento. E eu tenho isso daqui e eu vou copiar, ó, esse texto todo aqui, que é para o Windows, e vou colar no meu PowerShell e vou rodar ele aqui, tá? Ele está escrevendo aqui um binário e ele está fazendo a instalação desse programinha, tá? Ele vai achar a versão certa do Python. O Python lança uma versão a cada ano. Esse ano vai sair a 3.15.
Com esse negócio daqui e um arquivo de configuração, todo mundo vai rodar a mesma coisa, tá? Ele vai demorar um tempinho para instalar isso daqui e quando isso aqui estiver terminado, a gente vai estar com o programa funcionando, tá? Outra coisa que que a gente precisa... Eu só copiei isso daqui, ó. Eu vim nesse caminho. Eu copiei um texto e colei aqui. Essa é a facilidade de você... É por isso que em muito tutorial de Mac... Tá, isso aqui está funcionando. Muito tutorial de Mac e de Linux, você instala coisas, você configura coisas pela linha de comando. Basicamente, você copia um texto, cola e dá Enter. Onde é que está esse texto para copiar? Está nesse link daqui, ó. Esses cursos aqui, Fundamentos de Computação. A gente cai nessa página e você procura bloco 4, diagrama. E aqui tem esse Pix aqui. E aí você escolhe o seu sistema operacional, copia o negócio lá, ele vai instalar. Tá? Basicamente, é isso que ele vai fazer. Aqui ele ainda está baixando, ele vai demorar um pouquinho para terminar de instalar isso aqui. Outra coisa que a gente deve instalar em casa é isso daqui, ó. É um negócio que chama, tá aqui mais embaixo, ó. Tem instalação de um programa chamado VS Code. Ele já está instalado nas máquinas do Cimatec, tá? Você vai clicar nele aqui, ó. Clicar nesse site e você tem que fazer um download para Windows, um Web, Insider, outras plataformas tal. No caso aqui é o Windows, eu vou para o Windows, ele provavelmente vai achar. E aí é uma instalação passo a passo, tá? Você vai dando OK, OK, e ele vai instalar esse bichinho aqui para você, tá? Esse programa é esse daqui, ó. Ele é um editor. Deixa eu abrir aqui numa página em branco. É um programinha. Bom, ele tem vários esquemas de cores diferentes, mas ele é um programinha para gente editar código mesmo de verdade dentro da nossa própria máquina, tá? Oi. Terminal. Abriu o terminal aí, pronto. Aí copia. Não. É um instalador dele, mas acho que não é esse aqui. Delete? Rodar? Você vai copiar esse comando todo. O comando todo. Ok? Tudo indo aí? Não, esse daí você só precisa baixar isso. Já foi. Quem está nos programas daqui, ó, em casa a gente vai usar um negócio chamado VS Code, tá? Que é esse bichinho daqui. O que é que acontece aqui com esse programa? VS Code tem um link aqui para baixar ele, ó. Nesse guia de instalações tem aqui para Windows, para Mac, para Linux, mas o site é esse mesmo daqui. Ele está aqui embaixo, ó, nessa parte 4 aqui do Pix, e aqui eu tenho uma instalação. Fecha o tempo, é bom. Tchau. Se quiser testar, ó, no terminal, tá, você pode escrever a palavra Pix e ele vai mostrar aqui umas opções desse programa, tá? Isso. A instalação do VS Code vai demorar talvez um pouco mais nas máquinas de fora, mas você pode baixar ele e instalar num outro momento. Isso daqui vai estar para vocês acompanharem em casa. Está no bloco 4, depois dessa parte do Pix aqui, você desce um pouquinho mais. Aí tem instalação do VS Code, tem um link aqui embaixo, instalação, e aí você vai baixar, basicamente seguir, né? Para Linux, que é um pouco mais complicado,
mas para o Windows ele é simplesinho. Eu acho que eu não vou... Ele tem alguma coisa de configuração que a gente deve fazer, que eu talvez não consiga... Ele é um editor de código. Ele é um editor de muita coisa. Ele é um ambiente de você desenvolver código, tá? O VS Code, ele provavelmente, salvo alguma outra estatística, ele é um ambiente profissional de desenvolvimento de código mais utilizado hoje em dia, tá? Não estou dizendo que ele é o melhor aí vão entrar questões outras, de gosto, de coisa, mas ele é bem prático de usar. Ele está instalado em todas as máquinas do Cimatec, ele tem instalado, e ele vai permitir que a gente faça uma série de coisas interessantes. Primeira coisa, com o VS Code aberto, eu tenho aqui minha parte de arquivos, ó, file, tá? Eu posso abrir um arquivo ou abrir uma pasta, tá? Sempre abra uma pasta, tá? Sempre que você for trabalhar com um projeto de arquitetura, crie uma pasta e coloque seus arquivos na pasta. Não comece a trabalhar em download, nunca trabalhe em download. Nunca trabalhe no desktop direto. Só se você quiser dar um exemplo para alguém de alguma coisa, você abre um arquivo qualquer no desktop e dá um exemplo de o que é que aquilo está fazendo e acabou. Mas a gente abre uma pasta, tá? Isso vai fazer sentido em algum momento, tá? De organização e como funcionam esses ambientes. Nunca é um programa, nunca é um arquivo só que está rodando quando você está fazendo essas coisas. É sempre mais de um elemento. Então, eu vou abrir aqui uma pasta nesse programa, tá? Quem não abriu, você vai digitar aqui no Windows também VS Code e você vai... Visual Studio Code, o nome dele, chamado de VS Code. Ele está aqui. Quando ele está aqui, eu posso File, Open Folder. E aqui eu vou procurar na minha área de trabalho, vou procurar aquele negócio de teste daqui e vou selecionar esse arquivo para abrir. Pronto. Vou fechar aqui o ChatGPT, a gente vê como é que abre ele depois de novo, tá? Vou só esconder ele aqui do lado. A gente pode usar essas coisas, está na aula. Pode usar algum recurso de inteligência artificial e tal, para fazer os trabalhos. Ó. Ele abriu uma pasta que só tem esse arquivo. O arquivo texto.txt. Se eu clicar nele aqui, ele vai abrir e mostrar o arquivo texto e eu posso editar ele, tá? Não é exatamente isso que a gente quer. Agora, se a gente for aqui embaixo, ó, e puxar essa parte aqui para cima, eu vou ter um ambiente, ou PowerShell, ou, no caso do Windows, um terminal. Vai ser o terminal do Windows, o terminal do Mac. No Windows ele pode ser um dos dois terminais. Ele está como CWD aqui, eu vou trocar ele aqui para... Vou criar aqui um PowerShell, que eu acho que é o padrão, tá? Que vai estar aí. Eu tenho um terminal do PowerShell que aqueles meus comandos vão funcionar, tá? Então isso, se eu estou usando essa interface, eu não preciso ficar navegando com CD, dois pontos, CD barra não sei o quê, copiar aquelas coisas. Eu posso abrir minha pasta aqui que eu quero trabalhar, e se eu precisar dar um comando, eu dou esse comando aqui embaixo, tá? Para ele fazer alguma coisa para mim, tá? Se eu quiser usar tá? Então, os comandos do Pix que eu vou usar para me ajudar a criar uma pasta, criar alguma coisa, eu posso usar eles pela linha de comando aqui embaixo. Depois eu posso fechar essa linha de comando aqui, né? Chegar aqui, vir aqui e fechar. Vou fechar essa de cá só para ficar mais parecido com o que vocês têm. Posso apagar ele aqui, posso abrir de novo e posso digitar os comandos aqui, tá? Aqui tem uma... Depois a gente instala isso, mas se eu digitar Ctrl I, ele vai interagir com a inteligência artificial que estiver configurada, com o ChatGPT, com o Cloud, com outra coisa. Mas assim, o que é que eu posso fazer com o comando com o Pix, tá? Com aquele comando, com aquele programa que a gente instalou aqui. Eu posso criar um ambiente Python para mim, para trabalhar. A gente não vai precisar muito disso. Eu vou te dar... Você precisa entender o que é que está acontecendo. Mas aqui eu tenho o Pix. Isso aqui eu usei para instalar, tá?
essas coisas. Eu posso usar... Bom, o Pix ele é um programa, tá? Depois esse programa tem comandos, e esses comandos podem ou não ter opções, tá? Basicamente, se eu quiser criar um do zero, vocês não vão criar ambiente do zero, eu vou dar os ambientes prontos para vocês, mas se eu quiser criar um ambiente do zero, eu posso usar o comando pix init e o nome da pasta que eu quero que ele crie um projeto do zero, ou posso criar pix init e ponto, para ele criar uma pasta, criar um ambiente dentro dessa minha pasta aqui que tem esse ponto. Eu vou usar esse pix init ponto, que ele já vai criar, ó, dentro dessa pastinha aqui que está aberta, tá? Dentro dessa daqui. Então, eu vou chegar aqui embaixo, não quero interagir com a inteligência artificial, init, e botar um ponto, para dizer que esse ambiente vai ser criado aqui, ó. Ele botou aqui, criou aqui 3 arquivos para mim, tá? Esses 2 aqui, eles são ocultos. Então, dependendo de como o seu computador, porque eles começam com um ponto, ó, tem um ponto na frente do nome, isso aqui são arquivos ocultos, tá? Eles podem não aparecer no terminal de você, então, pelo menos esse arquivo pix.toml, ele criou. Esse arquivo aqui é o que vai configurar o meu ambiente de trabalho, tá? Se aparecer alguma mensagem aqui no de vocês, talvez apareça, para a gente instalar alguma coisa a mais, mas eu falo dessas instalações a mais posteriormente, tá? O que é que ele fez aqui para mim? Vou abrir esse pix.toml aqui. Ele está dizendo, foi criado por mim, ele tem um negócio de uns canais, o nome desse negócio é teste, ele funciona no Windows 64, ele está aqui com essas versões e tal, e eu vou ter, com isso daqui, se eu digitar um outro comando aqui, pix install, ele criou uma outra pastinha aqui para mim, ó, que ele instalou um ambiente do Python aqui para mim. E ele vai editar isso daqui, ele não editou esse arquivo, tá? Vamos ver se ele vai rodar assim, tá? Bom, isso daqui, pix install, provavelmente ele já está funcionando, tá? O que é que eu tenho que fazer aqui ainda? Bom, aqui eu posso, de uma maneira mais simplificada, eu posso chegar aqui, ó, no meu VS Code eu tenho essa aba daqui, que isso daqui é um navegador de arquivos, é como se fosse o Windows Explorer, é como se fosse isso daqui, ó, que ele está dentro desse meu elemento daqui. E eu posso criar um novo arquivo aqui dentro. Eu vou chamar ele de teste.py. Se a gente não tiver habilitado para ver as extensões do arquivo, a gente está perdido aqui dentro. Eu vou dar um Enter e vou fazer... como ele é PY, ele é um programa Python, ele pode aparecer alguma mensagem para você aqui embaixo, ó, dizendo você está abrindo um programa Python, você quer instalar as extensões do VS Code para trabalhar com Python, diga que sim, tá? Se aparecer qualquer coisa aqui pedindo para instalar alguma coisa, aqui nesse cantinho daqui da tela, vai ser uma mensagem, diga que sim, tá? Isso é uma pergunta. Certo. Isso tudo a gente está fazendo para instalar o Python. Isso daqui a gente já instalou, pode já estar instalado. Quando der o Pix Mas eu tenho que install... entrar no VS Code para instalar o Python, é isso? Não, você pode usar isso aqui na linha de comando mesmo, mas o melhor você vai usar o VS Code, se ficar na linha de comando não vai ser produtivo. É interessante você Ou entender seja, isso esse aqui. VS Code é uma interface. É uma interface gráfica para coisas que você faz. Aqui está a minha linha de comando, eu abri uma pasta, não abri um arquivo, eu estou editando um arquivo aqui para vocês. E aqui a gente vai fazer o primeiro programa em Python, que é sempre print, abre parênteses, e aqui a gente vai escrever Olá Mundo. Vocês lembram disso? De ser? Tá, ó. O Olá Mundo aqui dentro, ele pode ser de 2 maneiras. Ele pode ser com a aspa dupla, você vai escrever Olá Mundo, ou pode ser abrir e fechar com a aspa simples, tá? A aspa simples, geralmente, ela está na mesma tecla da aspa dupla. A aspa dupla está ali embaixo do ESC. Você tem que dar Shift e a aspa simples, ou botar
aspa dupla ali. Eu vou deixar ele com aspa dupla, para não ter, ó. Entre aspas, olá, mundo. O pessoal do Python prefere aspas simples, tá? Mas, e aqui eu vou salvar esse arquivo. Aqui, bom, basicamente, para a gente rodar isso daqui, eu vou dar mais dois comandos aqui embaixo. Eu vou escrever pixshell primeiro. O que é que ele vai fazer? Ele ativou, quando eu escrevo pixshell, ele ativou esse ambiente aqui que eu estou trabalhando, tá? E aqui eu vou escrever Python, e aí ele já me dá a opção aqui, eu vou botar teste aqui, ele vai botar teste.py, e ele vai colocar o Olá Mundo aqui pra gente, tá? Isso aqui é uma maneira de trabalhar. Esse comando e esse daqui, o pixshell eventualmente a gente vai usar. O que é que significa? Eu tenho uns 30 Python baixados na minha máquina, tá? Eu tenho várias versões do Python instaladas na minha máquina. Quando eu aperto pixshell, ele vai dizer que ele vai usar o Python que está nesse ambiente que eu configurei ali quando eu dei o comando pixinit. Ele vai escolher aquele. É naquele que eu estou trabalhando. Então ele vai garantir isso para mim, tá? Ele vai procurar. Basicamente o que ele vai fazer? Ele vai procurar esse arquivo aqui, .toml, tá? E ele vai encontrar esse ambiente aqui que eu tenho, essa pasta aqui, .pix. Vocês podem ou não estar vendo essa pasta, porque ela está. Ele é um arquivo que, por padrão, é oculto. A gente pode configurar isso. E aqui ele rodou aqui embaixo essa informação, tá?